E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai dar início à última parte do nosso estudo de radioatividade. Vamos lá então saber um pouquinho mais sobre fissão, fusão nuclear, aplicações da radioatividade e alguns acidentes. Só um detalhe interessante: o símbolo de radioatividade, a gente não consegue precisar muito bem qual que é o significado, mas especula-se que é justamente para representar aqui como se fosse um núcleo radioativo com a emissão das três principais, né, as três principais emissões radioativas, que são as partículas alfa, beta e os raios e a radiação gama, ok? Vamos lá então. Primeiro, vamos entender o que é fissão nuclear. Fissão significa quebra, então eu vou quebrar o meu núcleo. Como que eu faço isso? Eu pego um átomo radioativo e bombardeio ele por um nêutron. Justamente quando eu faço esse bombardeamento com um nêutron, o meu núcleo vai se quebrar, liberando muita energia, tá certo? Essa reação é uma reação em cadeia. Então, depois que ela começa, ela se autossustenta. Então, enquanto eu tenho átomos radioativos para ir quebrando, eu vou tendo essa reação apenas com o primeiro bombardeamento do meu nêutron. Por quê? Porque eu gero outros nêutrons como produtos da reação. Então, esses nêutrons que eu gero, eu acabo usando, né, já com toda a energia, para quebrar novos núcleos, ok? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a fissão nuclear do urânio 235. Eu tenho aqui, ó, o meu átomo radioativo, bombardeio ele com um nêutron. Lembrando que o nêutron não tem número atômico, né? Porque ele não tem prótons, mas ele tem um número de massa 1, que é um nêutron. Então, quando eu faço esse bombardeamento, eu transformo aqui, né? Eu quebro o meu urânio em bário 141 e criptônio 92, tá certo? Perceba que se eu somar aqui, ó, tem que equilibrar. Então, aqui em cima, ó, 141 mais 92, mais 3 partículas aqui, 3 nêutrons. 3 vezes 1 vai dar 3. Somando tudo isso, vai dar os meus 236 aqui. E aqui embaixo, 92 é 56 mais 36, ok? Então, tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Igual a gente viu aí nas leis da radioatividade. E além disso, então, ó, quebrei o meu núcleo, formei novos nêutrons, que eu vou usar para sustentar minha reação, e liberei energia, ok? A fissão nuclear do urânio 235, igual a gente viu aqui, é a fissão usada em usinas nucleares e também na bomba atômica. Tá? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Aqui, ó, esse esquema aqui de uma fissão. Perceba que aqui nós temos o urânio 235 e aqui nós temos o bombardeamento por um nêutron. Quando eu faço isso, esse meu núcleo, que é muito grande, né, ele é instável, acaba sendo quebrado em duas partes, o bário e o criptônio. E além disso, a gente tem aqui os 3 nêutrons que se formaram. Esses 3 nêutrons vão poder bombardear novos átomos de urânio. E assim a reação vai se sustentando. Para a gente entender a dimensão aí do tanto de energia, as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, né, se a gente fosse comparar com dinamites, a energia que foi liberada lá foi de uma energia liberada de forma descontrolada, então foi de uma vez. E isso equivale a 12 mil toneladas de dinamite, ok? Para ter uma noção aí do tanto de energia, tá certo? Então perceba que, ó, com essa legenda a gente percebe que essa energia também é liberada aí como radiação gama e assim sucessivamente temos essa reação que vai continuando, ok? Bom, e agora, o que é uma fusão nuclear? Se fissão é uma quebra, fusão é uma junção. Agora, ao invés de eu ter um núcleo grande que se quebra em partes menores, eu vou ter 2 núcleos pequenos que vão se chocar. E quando se chocar, eles vão se unir formando um núcleo maior. Essa reação libera muito mais energia do que uma fissão, tá? Só que para ela acontecer é muito mais difícil também, porque ela tem uma alta energia de ativação. Lembra que essa é a energia necessária
para que uma reação aconteça. Para a gente ter noção do tanto de energia que precisa, seria como usar uma bomba atômica como detonador, ou seja, a energia de uma bomba atômica tem que ser usada para fazer essa reação acontecer. Ou seja, numa analogia, a bomba atômica seria um fósforo para essa fusão nuclear aqui estar nas condições adequadas. Isso porque a gente precisa aí de muita energia, temperatura, pressão, enfim, precisa de condições adequadas. E onde que a gente observa fusões nucleares? A gente observa nas estrelas, como por exemplo no caso do Sol, e também na chamada bomba de hidrogênio, conhecida como bomba H. Tá? Então, as estrelas liberam energia e tanta energia, por isso que a energia do Sol consegue chegar aqui, por conta de fusões nucleares. Tá? Lá nas estrelas também temos, são núcleos pequenos, são núcleos de hidrogênio que se chocam formando hélio. Tá? Aqui, ó, numa bomba H também temos aqui, ó, isótopos do hidrogênio, no caso esse daqui, ó, hidrogênio de número de massa 3 e o hidrogênio de número de massa 2. Esse daqui é o chamado trítio e esse daqui é o deutério. Quando eles se chocam, eles formam um átomo de hélio, um nêutron e liberam muito mais energia, tá? Como eu expliquei sobre os valores em cima e embaixo, tá aqui, ó, 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5. E aqui, ó, 1 mais 1, 2. Então, eu mantive aí a quantidade de partículas nucleares, tá certo? Qual que é a diferença aqui, né, dessa reação para a reação das estrelas? Nas estrelas não ocorre com o trítio e com o deutério, ocorre simplesmente com o próprio hidrogênio, tá? O hidrogênio de número de massa 1, ok? Vamos ver aqui um esquema de uma fusão. Como que funciona? Tá aqui, ó, o trítio e o deutério, quando se chocam, liberam aqui, ó, o átomo de hélio, uma energia extremamente alta e um nêutron como subproduto. Vantagens e desvantagens da fusão, né? Uma vantagem é a gente pode utilizar uma reação de fusão nuclear para a produção de energia sem resíduos radioativos, tá? Então, como eu disse, a gente usa nas usinas nucleares a fissão, só que a fissão gera resíduos radioativos. Aqui na fusão não temos. Só que qual que é a desvantagem? As condições para que essa reação aconteça e também o fato de que eu posso usar a fusão nuclear como uma arma de guerra. Tá? Então aí temos um problema, porque nas mãos erradas, né, nos propósitos errados, pode trazer prejuízo. Por exemplo, um teste com uma bomba H que foi feito, só para a gente ter dimensão, foi uma energia, obviamente, liberada de uma forma muito descontrolada, com uma potência 1000 vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima. Então, para ter noção aí de como que isso é arriscado, né? As condições para que eu faça essa fusão de maneira segura e adequada é muito complicada ainda, né? Não temos todo esse aparato para fazer isso de maneira muito simples e de uma maneira que seja rentável, ok? Dentre as aplicações da radioatividade, eu trouxe algumas aqui para a gente conhecer, né? Eu trouxe 4 principais. Primeiro, como geração de energia elétrica. Por quê? Nas usinas nucleares ocorrem fissões nucleares controladas. A bomba atômica foi uma fissão nuclear descontrolada. Como que ocorre essa fissão? Bom, a gente faz uma fissão que vai liberar uma energia muito grande, uma energia nuclear, ok? Já que eu estou fazendo reações nucleares. Eu vou pegar essa energia e transformar ela em energia térmica. Como? Por exemplo, esquentando aí caldeiras com água, né, para transformar essa água em vapor de água. E esse vapor de água vai girar turbinas e, através do dínamo, eu consigo transformar isso em energia elétrica, ok? Mas para que isso aconteça, né, como eu falei, nas usinas nucleares a gente usa a fissão nuclear do urânio. Nós temos 2 isótopos do urânio, o urânio 235 e o 238. Mas o que pode ser usado, o mais adequado, né, para poder fazer essa reação é o 235. E aí a gente precisa fazer o que a gente chama de enriquecimento do urânio. O que significa? Significa aumentar a concentração desse isótopo aqui.
A concentração do isótopo 235 é muito baixa comparado com a 238. Então, eu tenho que transformar esse 238 em 235. Isso é o enriquecimento do urânio, para só depois usar esse isótopo para fazer a fissão nuclear, tá? Então, isso daí tem um gasto razoável aí de dinheiro e também de energia, no sentido de envolver todas as condições para que isso aconteça. Uma outra aplicação da radioatividade é a datação de peças arqueológicas. E aqui eu trouxe o exemplo mais simbólico para essa aplicação. Existem outras formas, que é com a datação de carbono 14. Por quê? Os seres vivos têm uma quantidade constante de carbono 14. Então, a raça humana tem carbono 14 numa quantidade constante no nosso organismo. Agora, quando o ser vivo morre, essa quantidade começa a diminuir, já que ele deixa de se alimentar, enfim, então essa quantidade deixa de ser constante, e aí eu consigo fazer uma comparação entre o que era esperado para aquela espécie e quanto tem de fato. Com isso a gente consegue fazer uma comparação e eu consigo precisar de maneira muito, muito certeira aí de quando que é aquele fóssil e tudo mais. Essa daqui é a reação que vai acontecer. Esse carbono 14 aqui acaba se transformando em nitrogênio 14 com a emissão de uma partícula beta, tá? Então, por isso que essa quantidade começa a diminuir, já que ele é radioativo, ele vai sofrendo decaimento radioativo. Só que para isso acontecer, leva aí, o tempo de meia-vida é 5.730 anos, quase 6.000 anos. O que significa isso? A cada 6.000 anos, a quantidade de carbono 14 naquela amostra cai pela metade. Então, eu consigo precisar. É metade do que era esperado, então esse fóssil é de 6.000 anos atrás. É 25%? Então eu consigo fazer os cálculos para isso, tá certo? Não é a única forma, existem outras formas de fazer datação de peças arqueológicas, até porque, nesse caso com carbono 14, a gente usa aí para fósseis até de uns 70.000 anos. E também isso vale para coisas que tenham carbono na sua constituição. Eu não consigo fazer datação por carbono 14, por exemplo, numa espada de um certo metal, tá? Então tem que ser adequada aí ao que eu quero. Mais uma aplicação é na medicina. Então tem várias aplicações da radioatividade na medicina, como por exemplo a radioterapia, que o que é a radioterapia? É uma exposição de parte do corpo à radiação. Por quê? Essa radiação vai ser responsável pela destruição de células tumorais. É óbvio, não é necessariamente o corpo todo que passa por essa exposição, é uma parte, e aí, justamente, além de matar células tumorais, essa radiação também mata células saudáveis, e inclusive pode causar aí queimaduras e tudo mais. Então, esses aí são alguns efeitos colaterais da radioterapia. Mas, no saldo total, vale a pena passar por esses efeitos para conseguir essa destruição de células tumorais. Também alguns tratamentos, como por exemplo, o uso do iodo 131, que é radioativo, para o câncer de tireoide. E também em exames diagnósticos. Então, tem alguns exames que a gente acaba usando a radioatividade para conseguir fazer justamente, conseguir um laudo e tudo mais. Por fim, a última aplicação é a esterilização de materiais. Como assim? Qualquer material, seja um alimento ou um certo material que eu vou usar, ele passa por uma irradiação para eliminar micro-organismos. Então, eu consigo esterilizar esse material. Só que essa irradiação não contamina. E aí a gente tem que tomar cuidado aqui para diferenciar dois conceitos. Contaminação é isso, é ter contato com a minha amostra radioativa. Irradiação, que é o que eu estou falando aqui na esterilização, é ser exposto apenas à radiação que é liberada, tá? Isso daqui não é prejudicial. Então, irradiação não contamina, igual a gente viu aqui, tá certo? Então, não tem problema se um certo elemento
foi irradiado e depois eu consumi esse alimento. Ele não vai fazer mal para mim, ok? Ao contrário, se eu tiver contato e ingerir uma coisa radioativa, aí sim eu posso virar foco de irradiação, porque vai estar em contato comigo, eu vou estar contaminado, e aí essa parte contaminada de mim pode emitir radiação. Para a gente fechar o nosso assunto, vou falar aqui de 2 acidentes envolvendo radioatividade, os 2 mais clássicos. São eles: o acidente de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia em 1986. Esse é conhecido como o pior acidente com radioatividade da história. Isso é porque ele tem nível 7 numa escala internacional aqui de acidentes nucleares, tá? E aí justamente é assim que ele é conhecido. E tem várias reportagens, filmes, séries que retratam isso daí. O que aconteceu em Chernobyl? Aconteceu um superaquecimento das turbinas e, consequentemente, explosão da usina nuclear. Então, libera-se muita energia, você precisa resfriar essas turbinas para que elas não superaqueçam. Só que o sistema de arrefecimento, ou seja, que é usado para resfriar essas turbinas, falhou, e aí elas superaqueceram e, consequentemente, explodiram, ok? E também o acidente de Goiânia, aconteceu aqui no Brasil em 1987. Esse acidente foi de nível 5, perceba que não foi tão grave quanto esse, mas ainda assim um valor alto, né, que é numa escala que vai de 1 a 7, e aconteceu uma contaminação por Césio-137. Por quê? Esse Césio-137 é utilizado aí em aparelhos de radioterapia. E aí um desses aparelhos sofreu um descarte incorreto, e aí pessoas que não tinham conhecimento do perigo que teria no contato com esse Césio-137 foram expostas a ele, pegaram nas mãos, enfim, e o Césio-137 tem uma coloração azul muito bonita. Assim, eles foram contaminados e a contaminação aí pode gerar vários problemas mutagênicos, levando a câncer e a tantos outros problemas decorrentes aí dessa exposição, né, desse contato com elementos radioativos, ok? Por isso que é importante a gente pensar por que o conhecimento tem que estar disponível para todas as pessoas, já que se as pessoas tivessem conhecimento do perigo que estariam correndo, elas não teriam sido contaminadas aí com essa amostra, beleza? Bom, a gente fecha aqui o nosso assunto de radioatividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Vamos para exercício agora. Tchau, tchau.